Ok. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Nós iremos começar, então, né, esse vídeo de hoje falando sobre a questão oriental no livro Estudos Bíblicos. É um livro antigo da Igreja Adventista, que é o Bible Readings, né, for Home Circle. Então, esse livro já vem, né, na nossa igreja há muitos anos, e essa versão que nós iremos ver aqui é uma das versões antigas, né, as versões mais antigas, a gente ainda encontra algumas delas na internet, e essa versão de hoje nós iremos tratar, mostrar para vocês esse assunto dentro desse livro. Vamos fazer uma oração então para a gente poder iniciar? Oramos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, nos guiado até aqui. Pedimos que o Senhor nos guie ainda em toda a verdade, para que o teu povo possa estar pleno e pronto para os últimos dias. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Esse Estudos Bíblicos aqui é do ano de 1984, certo? E nesses estudos bíblicos, né, antigos, nós encontramos, né, na sexta parte ali, uma parte profética, nós encontramos esse assunto da questão oriental. Olha só que coisa. Aqui nessa edição, ó, na página 253, veja que aqui aparece, ó, como um dos temas, a questão oriental, que antigamente era extremamente conhecida por todo adventista, né? Nós iremos até falar sobre isso em um dos episódios à frente, mas a gente encontra aqui a questão oriental. E nós vamos estudar hoje exatamente a forma como, no livro de Estudos Bíblicos, nos ensina esse assunto. Nós já vimos, né, nos episódios passados, o que é a questão oriental, e hoje a gente vai aprofundar ainda mais o que é essa questão oriental para a gente poder entender. Então, veja só, na primeira pergunta, né, ele pergunta o seguinte: primeiro, resumidamente definida, o que é a questão oriental? Essa é a primeira pergunta. Então, de forma resumida, o que é a questão oriental? E aí o livro responde: a eliminação da Turquia da Europa e a final extinção do Império Turco com os consequentes eventos mundiais. É também descrita como a ação de impelir os turcos para a Ásia e a anexação de seu território. Então, isso é, de forma resumida, a questão oriental. É a expulsão dos turcos de Constantinopla, que é um território, em sua maior parte, europeu, e os turcos vão ser expulsos de Constantinopla e vão estabelecer as suas bases em Jerusalém, né? Como a gente falou também no último vídeo. Nós iremos ver hoje ainda também aqui nesse vídeo mais sobre isso. A segunda pergunta, ele diz assim: que passagens das Escrituras se aplicam ao poder turco? Daniel 11, verso 40 até 45, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse 16, versículo 12. E aí ele diz, no capítulo 11 de Daniel, a Turquia é mencionada sob o título de Rei do Norte, e em Apocalipse 9, no soar da quinta e sexta trombetas, e em Apocalipse 16, sob o símbolo do secamento das águas do principal rio da Turquia asiática, o grande rio Eufrates. Em profecia simbólica, águas representam multidões de povo. Então veja, aqui ele mostra quais são os capítulos que falam sobre a Turquia na Bíblia, que é Daniel 11, Apocalipse capítulo 9, na quinta e na sexta trombetas, e Apocalipse 16, verso 12. No livro Grande Conflito, Ellen White também confirma que a interpretação envolvendo a Turquia, ali no contexto da quinta e da sexta trombetas, que é o paralelo com Daniel 11, verso 40 a 45, é uma interpretação que ela diz que quando, né, os pioneiros interpretaram dessa forma, que eles pregaram isso para as pessoas, e as pessoas viram que aconteceu de fato, ela fala que isso deu, né, uma grande notoriedade para os princípios de interpretação de Guilherme Miller. Isso é importante. Então, essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta: quando tomaram os turcos Constantinopla e assim a divisão setentrional da antiga Grécia e Roma? E aí ele responde, em 1453 a.C., sob o comando de Maomé II, ver as páginas 247 a 249. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido entre seus 4 maiores generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Nós vimos isso no estudo passado.
e foi dividido em 4 partes: este, oeste, norte e sul. Com o passar do tempo, o território mudou de mãos, mas perdurou a relativa posição dessas partes. Depois do esfalecimento do Império Romano e da disseminação do maometismo no Oriente, sob os árabes, penetraram os turcos. Tomaram posse da Terra Santa em 1058, depois da Ásia Menor, e a final de Constantinopla em 1453, juntamente com boa porção do sudeste da Europa, ocupando assim o território do velho rei do norte. Desse modo, a Turquia tornou-se a potência que mantinha nas mãos o território de ambos os lados do Bósforo, e malgrado as oscilações da fortuna e o estreitamento dos limites geográficos, desde esse tempo tem mantido essa posição estratégica. Então, veja, aqui você vê claramente que essa era a forma de se entender, né, não Daniel 11 como sendo uma profecia diretamente, né, uma profecia e história. Ou seja, não era dada sob símbolos, não era dada sob visões, mas era o anjo Gabriel explicando o que ia acontecer na história, né? E não se interpretava de uma forma espiritualizada os versos. Então, olha só, na continuação aqui da pergunta 3, ele diz: o boletim do Departamento de Estado dos Estados Unidos, no volume 19, número 472, de 18 de julho de 1948, diz: durante a Segunda Guerra Mundial, a República da Turquia, como era natural, em vista de sua posição estratégica na encruzilhada de 3 continentes, era de grande interesse, tanto às potências do eixo, como às Nações Unidas durante aquela luta. Essa região era de considerável significado econômico, político e estratégico. Nós iremos falar um pouco à frente, porque ainda tem algumas revistas adventistas que tratam sobre essa parte da guerra, né? De como a Turquia ali estava envolvida nas guerras mundiais e como isso era de interesse para o povo de Deus naquela época, né? A gente vai ver algumas citações das revistas adventistas daquele período. Quarta pergunta: como tem sido considerada a Turquia pelas nações europeias? Lembrando, a Europa e a Turquia, né? Esses dois poderes, o que vai acontecer no fim das contas é que os europeus eles vão, né, vão expulsar os turcos do seu território, ali de Constantinopla. A sede do governo não vai ser mais Constantinopla. Então, aí vem a pergunta: como tem sido considerada a Turquia pelas nações europeias? Aí vem a resposta: a Turquia moderna, hoje restrita à Ásia Menor e à pequenina parte da Europa, que contém Constantinopla, que hoje é Istambul, né, ou Istambul, e privada de seu antigo conglomerado de povos estrangeiros sujeitos, tem se tornado notavelmente modernizada e ocidentalizada depois da Primeira Guerra Mundial. Mas isto se deu em anos relativamente recentes. Através dos séculos, os turcos tinham permanecido fora da órbita da civilização oriental. Eram sempre considerados na Europa como intrusos, e sua presença ali levou a várias guerras sanguinárias. Então, o que a gente vê é como é que a Turquia é considerada pelas nações da Europa? Olha só, como intrusos. E sua presença ali levou a várias guerras sanguinárias. Então, eles não são bem vistos, né? Isso é importante. Quinta pergunta: quando foi o destino da Turquia posto nas mãos das potências ocidentais? E isso está escrito no Grande Conflito. Ellen White fala sobre esse momento que os turcos foram colocados sob as potências ocidentais. E aí vem a resposta. Quando foi isso? Aí o livro diz: em 1840, no fim da guerra de 2 anos entre a Turquia e o Egito, quando a sorte da Turquia foi posta nas mãos das 4 potências europeias: Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. Em 1840, durante uma discussão com o Pachá do Egito, exatamente quando ele, o sultão da Turquia, teve de capitular, o controle dos acontecimentos foi retirado de suas mãos pelos embaixadores das potências em Constantinopla. A Grã-Bretanha, a Rússia e a Áustria concordaram em apresentar um ultimato ao Pachá e forçar pelas armas sua aceitação. Foi negociada a paz e, no ano seguinte, todas as potências concordaram que o estreito fosse fechado aos vasos de guerra de todas as nações e que a Turquia passasse da tutelagem da Rússia para a tutelagem coletiva das potências. Então, em 1840 aconteceu isso, e Josiah Litch, ele também já tinha estudado sobre isso, né? Inclusive, ele conseguiu perceber até o momento que isso aconteceria, e foi isso que deu, né, aquela grande notoriedade ali para o movimento milerita naquele período. Então, ele entendeu isso também, baseado na profecia, né? Então, sexta pergunta:
Qual é uma das últimas predições da profecia de Daniel concernente ao rei do norte? Verso 44 de Daniel 11 diz assim, ó, mas os rumores do Oriente e do Norte os espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então veja que o rei do Norte, né, os rumores do Oriente e do Norte iriam espantar o próprio rei do Norte. Então quando a gente vai estudar isso, e aqui ele vai dizer sobre isso também, ó, ele diz assim, ó, sobre isso, o Dr. Adam Clarke, escrevendo em 1825, diz: se for compreendido o governo turco, como nos versos precedentes, pode-se entender que os persas a leste e os russos ao norte algum dia causarão um grande embaraço ao governo otomano. Tal foi verdadeiramente o caso, e essas condições sazonaram na Guerra da Crimeia de 1853 a 1856 entre a Rússia e a Turquia. Nessa guerra, a Inglaterra e a França ocorreram em auxílio da Turquia, evitando que a Rússia se apoderasse de Constantinopla, a presa cobiçada, ganhando assim acesso aos Dardanelos e ao mar Mediterrâneo, ficando na posse da chave do comércio entre Europa e Ásia. Sem uma saída para o mar, a Rússia não poderá ser forte potência naval. Em seu célebre desejo, Pedro o Grande da Rússia assim advertiu seus súditos. Olha o que o Pedro Grande falou. Procurai por todos os meios possíveis conquistar Constantinopla e as Índias, pois, dizia ele, quem lá entrar será o verdadeiro soberano do mundo. Fomentai a guerra continuamente na Turquia e na Pérsia. Garanti aos poucos o controle do mar. Avançai para as Índias, que são o grande celeiro do mundo. Uma vez lá estabelecidos, não necessitaremos do ouro da Inglaterra. A autenticidade dessas palavras tem sido posta em dúvida. No entanto, revelam um princípio que a Rússia tem seguido de perto. Lembra que o nosso primeiro episódio foi sobre a Rússia? Então, nós ainda iremos tratar sobre o propósito da Rússia, né, o porquê que Deus fez questão de apresentá-la em Ezequiel 38 e como ela se liga a essa questão oriental. Veja que no verso 44 ela aparece aqui de Daniel 11. Porque esses rumores do leste e do norte que perturbaram os turcos aconteceu na época dos pioneiros, em 1853 a 1856, houve ali, né, uma situação onde os turcos vieram, né, foram perturbados por causa da questão que houve ali entre os persas e os russos, e como a Rússia era mais agitada, era mais contundente, a Turquia veio e aí começou a ter uma guerra entre Rússia e Turquia, que aí teve que ter intervenção dos europeus, senão a Turquia acabava, né? Se não houvesse intervenção por parte de alguns países, a Turquia chegaria ao seu fim ali mesmo. Então, nesse verso 44, se cumpre aí na Guerra da Crimeia, né? Então, foi essa pergunta que ele fez, então, que a gente passou, certo? Sobre essa questão da Rússia nos últimos dias e a sua conexão com a Turquia e os outros países, nós ainda teremos um vídeo só sobre isso também, falando das coisas que estão acontecendo atualmente. Sétima pergunta. O que, desde 1840, tem salvo a Turquia da completa ruína? O auxílio e a interferência de várias potências europeias. Não é demais afirmar-se que a Inglaterra por 2 vezes salvou a Turquia da completa sujeição desde 1853. A nossa ação, em grande parte, na maior parte, é devido à sua existência e integridade como Estado independente. Em ambas as ocasiões, arrastamos conosco as potências da Europa para manter o governo otomano. Então, veja, o governo turco, ele só permanece até hoje porque houve quem o ajudasse. Então, não é à toa que no verso 45, né, a Bíblia fala assim, que quando ele mudar a sede do seu governo, não haverá quem o ajude. Por que que ele fala isso? Porque ao longo do tempo, os turcos vêm sendo ajudados por várias nações, sobretudo nações europeias. Então, o que que tem salvo a Turquia da completa ruína desde 1840? Intervenções por parte de outros países. A aliança da Turquia com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial demonstrou-se desastrosa a seu velho império. Na Segunda Guerra Mundial, a Turquia tratou de ficar afastada de hostilidades ativas, mas conservou amizade com a Inglaterra e a Rússia. Ambos os lados julgaram conveniente haver um Estado, tão neutro, como proteção para a campanha alemã na Rússia e a britânica no Egito e no Irã. Depois da Segunda Guerra Mundial, a situação política exigia ainda que a Turquia se apoiasse a potências mais fortes para manter sua integridade territorial. Então veja que a Turquia, ao longo do tempo, ela vai tendo relações com outros países, porque nós iremos ver que ela está ali hoje, em Constantinopla, que é a atual Istambul, né? Ao longo desses anos que foram se passando,
era de interesse dos europeus que os turcos permanecessem ali. Por quê? Porque enquanto eles permanecem, não pode haver uma guerra mundial. E a Europa sabe disso. A Europa sabe que enquanto a Turquia permanece em Constantinopla, que é a atual Istambul, não vai haver uma quebra geral da Europa. Mas eles sabem que no momento que os turcos forem embora, eles, a própria Europa em si, os países da Europa, vão querer tomar Constantinopla. E aí vai haver uma guerra entre os próprios europeus e outras nações do mundo também. Então, esse é o dilema da questão oriental. Isso é como se a Europa pensasse: a gente expulsa ou não expulsa os turcos? Porque se a gente expulsar, vai ter uma guerra. Mas se a gente não expulsar, ele ali para a gente também não está sendo tão agradável assim. Então, eles têm interesse na permanência dos turcos porque eles sabem que, senão, isso pode gerar uma guerra se eles saírem. Mas, ao mesmo tempo, os turcos têm sido uma pedra no sapato para eles em algumas situações. Então, mas vai chegar um momento que, segundo a profecia, não vai haver mais como os europeus suportarem os turcos ali naquele território. E aí, no verso, na oitava pergunta, ele diz assim: por que essas potências auxiliaram a Turquia? Não por amor à Turquia, mas pelo temor das complicações internacionais que a sua queda poderá acarretar. É o que eu acabei de falar. Não é que eles amam a Turquia, mas eles sabem que se os turcos forem expulsos de Constantinopla, vai haver guerra. Né? Vai haver guerra, e também nós teremos um vídeo específico sobre essa guerra, os detalhamentos dessa guerra. Mas aqui ele vai dizer assim: em seu discurso em Mansion House, em 9 de novembro de 1895, o Lord Salisbury, respondendo ao geral clamor pelo aniquilamento do poder turco, disse: a Turquia detém a notável posição que vem ocupando por meio século, principalmente porque as grandes potências do mundo resolveram que, para a paz da cristandade, é necessário que o Império Otomano subsista. Chegaram a essa conclusão há cerca de meio século. Penso não haverem mudado de opinião. O perigo, se o Império Otomano cair, não seria meramente o que ameaçaria os territórios de que é formado o Império. Seria o perigo de que o fogo lá acendido se espalhasse pelas outras nações, envolvendo numa luta perigosa e calamitosa tudo que é mais poderoso e civilizado na Europa. Foi isso que preocupou nossos pais quando resolveram fazer da integridade e independência do Império Otomano um assunto de tratado europeu. E esse perigo ainda não passou. Percebeu, então, por que as potências da Europa ainda permanecem lá, ainda permitem que a Turquia permaneça lá? Porque eles sabem, não é porque eles gostam dos turcos, os turcos são agradáveis, não. Mas eles sabem que, se eles expulsarem a Turquia, é certo acontecer uma guerra, e eles temem por essa guerra. Mas vai chegar um ponto que, mesmo temendo a guerra, eles vão expulsar os turcos. Eles vão expulsar e os turcos vão sair de lá. E eles continuam dizendo assim, ó: a questão balcânica, ou do Próximo Oriente, tem sido um dos mais complicados problemas políticos da história do mundo por cerca de meio século. Por 4 séculos e meio, ou desde que os conquistadores turcos atravessaram o Bósforo e tomaram Constantinopla, continua em pé a terrível disputa para desalojá-los pela guerra e pela diplomacia. Há mais de um século, Napoleão, quando prisioneiro em Santa Helena, explicou que, se fosse ainda imperador da França, não permitiria que Alexandre, czar da Rússia, se apossasse de Constantinopla, prevendo a quebra do equilíbrio europeu. Veja que o próprio Napoleão Bonaparte ele sabia, ó, se tomarem Constantinopla dos turcos, a Europa quebra. E aí continua. Depois da Segunda Guerra Mundial, permanecia ainda o velho problema, o controle da internacionalização do Bósforo. E esse problema ainda existe até hoje. Né? Nona pergunta: qual é a predição divina quanto ao futuro e queda final do Reino do Norte? Daniel 11:45 diz: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Muitos estudantes da Bíblia creem que o lugar indicado está na Palestina e que ali a Turquia tomará sua última posição e afinal chegará ao fim, em cumprimento dessa passagem, não muito tempo antes da vinda de Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, que nesse fato, né, você percebe que a Turquia vai passar de Constantinopla para Jerusalém, né, e isso vai acontecer pouco antes da vinda de Cristo. 10ª pergunta: sob qual das 7 últimas pragas secar-se-ão as águas do Eufrates? E para que propósito? Ou seja, isso aqui está se referindo ao Apocalipse 16, né? Apocalipse 16:12 fala assim:
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, 12. Esse grande rio Eufrates aí, né, como nós estamos aqui tratando de Apocalipse agora, não mais Daniel 11, mas Apocalipse 16, 12, esse rio Eufrates, como o rio são águas, águas representa povos, ou seja, o rio Eufrates são os povos do Eufrates, que é a Turquia, né? Ele ainda coloca aqui entre parênteses aqui em cima, a Turquia. E esse secar o rio Eufrates significa a eliminação do povo turco, né? Que é o povo que habita ali. Aí ele diz: há anos o processo de secamento do Império Turco está se efetuando, como pode ser visto pelo seguinte. Então veja que o rio Eufrates, ou seja, o povo do Eufrates, esse império vai secar. E aí ele diz, ó, mas na verdade ele já vem secando. O secamento total é só na sexta praga. Mas ele já vem secando há muito tempo. Ele vai dizer como. Em 1783, a Turquia foi obrigada a entregar à Rússia o território da Crimeia, incluindo todas as terras a leste do Mar Cáspio. Outro. 1829, a Grécia se tornou independente. 1830, a Argélia foi ocupada pela França. Ou seja, os países que faziam parte do Império Otomano, cada um foi saindo e o Império foi enfraquecendo. E aí ele diz, depois, no mesmo ano, a Turquia perdeu a posse da Sérvia e da Bósnia. Em 1878, o Tratado de Berlim concedeu o governo autônomo à Bulgária e independência à Romênia e Montenegro. F. Em 1912, Trípoli foi tomada pela Itália. Em 1912 e 1913, os estados balcânicos e a Grécia tiraram à Turquia quase todo o seu território restante da Europa. Em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Turquia ficou reduzida a uma nação com a população de apenas 9 a 13 milhões de pessoas. Agora, pergunta de número 11. Ele diz, sob esta praga, que incita as nações à guerra? Olha só, Apocalipse 16, verso 13 e 14. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja, na mesma profecia que fala do secamento desse império, fala dos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que fazem o quê? Congregam as nações para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Como eu falei, a gente vai ter um estudo só sobre isso, que é sobre essa grande batalha no final. Pergunta 12. Por esse tempo, que evento estará próximo? Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, quando vier essa guerra, a guerra do Armagedon, já estará próximo ali, né, o fim de todas as coisas. Já estará próximo o fim. Então, veja, a guerra do Armagedon só vem quando eles já saem, quando eles já saíram de Constantinopla. Então, eles saem de Constantinopla, colocam suas bases em Jerusalém, e nesse período, Miguel vai se levantar e ocorrerá a guerra do Armagedon. Pergunta 13, se eu não me engano, são 14. Ele diz, em que lugar serão as nações congregadas para a batalha? Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E aí ele diz, na Palestina, no Vale de Josafá, Joel 3,12, no Vale de Israel, Oséias 1,5, no Armagedon, Apocalipse 16, 16. Esses lugares, considerados em conjuntos, parecem indicar que toda a Palestina será envolvida. No secular lugar de encontro da história, os reis de todo o mundo se reunirão para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui, novamente, você também vê a questão do Armagedon, que se entende, né? Eles entendiam ali que é uma guerra de fato que vai envolver as nações, né? Uma guerra verdadeira, uma guerra de fato. E aí a pergunta 14 diz, quando o rei do norte chegar ao seu fim, segundo a profecia, o que ocorrerá? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, nesse tempo, quando o rei do norte chegar ao seu fim, logo depois, ou seja, saiu de Constantinopla
colocou as bases em Jerusalém. Quando chega ao fim dele, nesse tempo, o que é que acontece? Miguel se levanta. Jesus vai sair do santuário. E aí ele diz, a expressão se levantará ocorre 8 vezes nessa série de profecias, Daniel 11 e 12. E sempre no sentido de reinar. Ver Daniel 11, 2, 3, 4, 7, 14, 20, 21 e 12, 1. Miguel é Cristo, como se poderá ver comparando Judas 9, 1 Tessalonicenses 4, 16 e João 5, 25. Aí ele diz, quando o Império Turco se extinguir, terá chegado o tempo de Cristo receber o seu reino e começar a reinar. Essa grande mudança será anunciada pela queda, não somente da Turquia, mas de todas as nações, como está em Apocalipse 11, 15. Pelo tempo de tribulação aqui mencionado, pelas 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16, e pelo livramento de todo o povo de Deus, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, o que mostra estarem no passado a tribulação e o juízo investigativo. Ou seja, quando isso acontecer, né, quando Cristo se levantar para reinar, significa que já fechou a porta da graça e não tem mais juízo investigativo. Então, quando começa ali, nesse período do Armagedon, que vem as pragas, é porque já fechou a porta da graça. Né? Então, lembra que a gente viu no vídeo passado, nós falamos que Haskell explica, né, que enquanto existe selamento, ela permanece lá em Constantinopla. No momento que acabar o selamento, o que é que vai acontecer? Deus deu um sinal nacional para o mundo. Se você olha para lá, se você olha para Constantinopla, para Istambul hoje, e você vê que eles ainda estão lá, significa que ainda os 4 anjos não soltaram os ventos. Ainda tem selamento no povo de Deus. E aí, por fim, ele diz, que ocorrerá nessa ocasião? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando Cristo ressuscitou, houve uma ressurreição especial, ressuscitando dos mortos muitos dos santos, sendo vistos de muitos, e foram levados ao céu, com Cristo, a sua ascensão. Em Mateus 27, 52, 53 e Efésios 4, 8. Assim também, antecedendo a segunda vinda de Cristo e a ressurreição geral dos justos, muitos dos santos que dormem e alguns dos maiores pecadores, os que os traspassaram, ao que parece, ressurgirão para testemunhar a sua vinda e ouvir o concerto de paz de Deus com seu povo. Esta série de profecias, portanto, nos leva à ressurreição dos justos, que ocorrerá por ocasião do segundo advento. E aí vem a pergunta 16, que ele pergunta assim, que falsa mensagem será proclamada antes de sobrevir a destruição aos que não estão preparados para a vinda e o reino de Cristo? 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 diz assim, ó, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de nenhum modo escaparão. Ou seja, veja só, enquanto o Oriente está lá em guerra, enquanto os pioneiros já nos disseram, olha, você deve olhar para o Oriente, você deve perceber o que está lá no Oriente, enquanto a guerra, né, está ali prestes a acontecer, a irromper uma tribulação tremenda, né, uma angústia tremenda, o que vai estar sendo dito? Não, paz e segurança. Então, veja, nós precisamos olhar, voltar os nossos olhos, como diz no livro de Haskell, de Daniel. Nós precisamos, enquanto os olhos estão focados na Turquia, que o servo de Deus volte os seus olhares para onde? Para o santuário. Então, tudo que acontece no Oriente só acontece se lá no santuário Jesus está avançando. À medida que Jesus avança lá em cima, ele deixou aqui na terra, né, um marco nacional e todo esse enredo das nações do Oriente para que nós possamos olhar e saber que o tempo já chegou, que o tempo está próximo. Então, esse é o estudo bíblico aqui, né? Esse é o estudo da questão oriental, e nós lemos ele na íntegra, para que você pudesse ver, né, como que isso era trazido no início, né, do movimento adventista, a questão oriental, e nós ainda iremos ter um vídeo para falar sobre o Armagedon, e nós ainda iremos tratar também sobre o verso 45 de Daniel de uma forma mais aprofundada ainda, para a gente entender de fato ali tudo, né, o máximo que der, assim, pela graça de Jesus Cristo, para que a mensagem fique bem clara no nosso coração. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar?
Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor que essa verdade que o Senhor deu aos seus servos no passado, Senhor, que o Senhor venha agora, nesses últimos dias, trazer de volta para o seu povo, que o seu povo possa entender, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os judeus, que as profecias se cumpriram, mas eles não observaram, porque se desviaram, Senhor, da tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento de tudo que vem acontecendo e que o Espírito Santo conduza o teu povo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.